A aula de hoje eu vou falar da curva da saúde mental e emocional, desenvolvida por Grover. Grover percebeu que, assim como a característica que tem assim de altura, de peso e outras características, ele percebeu que também que a doença e a saúde mental e emocional se encontram normalmente distribuídos numa população, que elas podem ser caracterizadas, ser representadas num gráfico de distribuição normal. E assim, considerando, atribuindo assim 100% para a saúde mental e emocional, o 0% seria a ausência de saúde, seria a doença mental e emocional. Ao longo desse gráfico, à medida que a pessoa assim vai melhorando o seu grau de saúde mental e emocional, ela vai melhorando da doença para a saúde mental e emocional. E Grover percebeu que tanto a variação de doença mental e emocional como para a saúde mental e emocional, ela se comporta nesse gráfico estatístico de distribuição normal. E eu vou explicar para vocês cada uma dessa faixa, como se comporta. No canto esquerdo se encontra a faixa de doença mental e emocional. No canto do meio se encontra a faixa da normalidade e no canto direito se encontra a faixa de saúde mental e emocional. No canto esquerdo, que encontra a faixa de doença mental e emocional, à medida que a pessoa vai melhorando o grau de saúde mental e emocional, ela vai mudando de faixa. Por exemplo, se a pessoa se encontra aqui no meio exatamente, quer dizer que ela apresenta 50% de característica de doença mental e 50% de saúde mental e emocional. E à medida que ela vai melhorando aqui acima do gráfico, ela apresenta mais características de saúde mental. Qual que é a diferença de uma faixa para outra? No canto esquerdo, que apresenta doença mental e emocional, bem aqui nesse cantozinho, perto do zero, são as doenças graves e crônicas. E nessa faixa aqui de doença mental e emocional, geralmente são pessoas que apresentam algum transtorno mental e emocional. Mas não são só apenas pessoas com diagnóstico. Nesse canto esquerdo, a característica principal desse canto esquerdo são pessoas que estão apresentando sintomas patológicos. Como assim? São pessoas que apresentam sintomas de incapacidade. Então, devido a alguma doença mental ou emocional, são pessoas que não conseguem assim, trabalhar, não conseguem estudar, não conseguem ter uma vida normal. À medida que ela vai passando para a faixa de normalidade, não quer dizer que ela passa a ter uma vida totalmente normal. Por quê? Porque essa faixa da normalidade, o que representa, na verdade, essa faixa da normalidade? Ela é caracterizada pelo nome normal, não é porque a pessoa está normal, sem ausência de doença. Porque Grover percebeu, pela pesquisa estatística dele, que a maior parte da população, 50% da população, se encontra na faixa da normalidade. Que é essa faixa que a pessoa está parcialmente com doença mental e emocional e parcialmente com saúde mental e emocional. Porque a maior parte da população tem alguma doença mental e emocional, né? Inclusive tem psiquiatras que falam que 90% da população apresenta algum problema emocional ou de doença mental, algum problema emocional. Isso vem a reafirmar também o gráfico de Grover, que ele fala que essa faixa de normalidade é mais ou menos 50% da população. Por que é o nome faixa de normalidade? Porque a maior parte das pessoas se encontram nessa faixa. Então, é considerado normal para a população mundial. Isso quer dizer que a maior parte da população mundial tem algum problema emocional, tem algum problema de doença mental. Então, porque o nosso mundo está doente, entendeu? E qual que é a diferença dessa faixa de normalidade para a doença mental e emocional? Aqui nesse canto seria, no caso, doenças mais graves. E aqui, quando a pessoa está na sua faixa esquerda de doença mental e emocional, ela está sintomas de incapacidade, que não consegue trabalhar e estudar.
Já quando a pessoa está na faixa de normalidade, algumas pessoas não conseguem totalmente ter uma vida normal, mas conseguem a maior parte do tempo ter uma vida assim normal, assim, de trabalhar, estudar, produzir, constituir uma família. Embora a pessoa na faixa normal tenha alguns problemas, algumas características de doença mental emocional, elas conseguem a maior parte do tempo levar uma vida produtiva, uma vida normal, embora tenha algumas dificuldades, né? A faixa da direita é a faixa da saúde mental e emocional. O que caracteriza essa faixa? Essa faixa aqui, quanto mais no canto da direita, mais ausência totalmente de doença a pessoa tem. A minoria da população tem assim como se fosse assim perto do 100% de saúde mental e emocional. A maior parte da população, a minoria da população que está dentro dessa faixa de saúde mental e emocional está mais para cá, mais para perto do 75%, porque no caso 100% de saúde mental e emocional é uma coisa mais rara. O que caracteriza essa faixa aqui de saúde mental e emocional? Quer dizer que quem está nessa faixa de saúde mental e emocional não tem problema? Não, não é isso. A pessoa que está nessa faixa de saúde mental e emocional, ela também enfrenta problema. Por quê? Porque todas as pessoas, na população do mundo, todas as pessoas enfrentam problema. A diferença é que quem está nessa faixa da direita, elas são pessoas mais resilientes, elas conseguem lidar melhor com os problemas, com as situações, conseguem aprender com o problema, enfrentar a situação e não se deixar abater. Além da pessoa que está nessa faixa de saúde mental e emocional, ela ser uma pessoa mais resiliente, ela também é uma pessoa que consegue lidar melhor com o estresse. Ela consegue lidar melhor com as situações adversas. Ou seja, ela passa pelos problemas que as outras pessoas passam, só que ela consegue lidar melhor com esses problemas. Essa pessoa que está na faixa de saúde mental e emocional. Uma outra característica dessa faixa da direita é que são pessoas mais felizes, mais de bem com a vida. São pessoas que têm um nível de satisfação alta, que geralmente estão satisfeitas com as suas áreas da sua vida, não só com o trabalho, com o relacionamento, com a espiritualidade, né? E isso é uma diferença muito básica da faixa de normalidade. Além da faixa de normalidade apresentar mais sintomas de doença, a faixa de normalidade são pessoas que estão insatisfeitas com a vida, que são pessoas que estão assim insatisfeitas, infelizes com alguma área da vida, que elas precisam melhorar, né? E já as pessoas que estão na saúde mental e emocional são pessoas que elas têm um nível de gratidão muito alto, elas estão mais assim felizes e resolvidas com a sua vida, né? A minha pergunta para você é: em que faixa desse gráfico você está? Será que você está na faixa com sintomas de doença mental emocional? Ou será que você se encontra na faixa de parcialmente com doença e saúde, que você se encontra em algum lugar dessa faixa da normalidade, em algum ponto dessa faixa? Ou será que você já está bem, já se sentindo bem, né, realizado, que você já encontra nessa faixa de saúde mental e emocional? Independente do local desse gráfico que você se encontra, é possível melhorar? É. E é possível melhorar muito, né? Porque à medida que você vai melhorando o seu grau de saúde mental e emocional, você vai se deslocando nesse gráfico. Esse gráfico, ele não é estático. Esse gráfico, a gente faz uma avaliação desse gráfico de acordo com o momento, a fase que você está passando. Por mais que você esteja passando alguns sintomas de incapacidade, que no momento está um tempo sem trabalhar, está de licença, é uma fase, você pode ir melhorando de nível e mudando de faixa. Então, minha pergunta é: em que faixa você está? O que você está fazendo para melhorar, para mudar de faixa? Então é isso, pessoal. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.